Boa noite, São Humberto. A câmera aqui. Tá bom, hein? Boa noite, São Humberto. Tá dando para ouvir? Boa noite, Mário. Lhe ouço bem. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Sheila. Estamos Olá, sim. boa Vou noite. aumentar aqui mais um pouco. Vou ver o volume aqui. Aí. Me ouve melhor agora? Está me ouvindo bem? Melhorou. Tá aumentando um pouquinho o volume. Quase que eu desligo o celular. Então vamos começar, né, São Humberto? Estamos começando aqui mais uma live com a presença hoje aqui do presidente da FAEB, a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, e do Senar da Bahia, o senhor Humberto Miranda. Né? São Humberto ele é médico veterinário e também produtor rural, né, São Humberto? E a gente agradece a presença do senhor aqui, a presença. Essa aqui é Sheila Lima, ela é locutora da Band FM e Vitória da Conquista, minha esposa, e está me auxiliando aqui também nessas lives que a gente está fazendo. Boa noite ao senhor. Boa noite, Mário. Boa noite, Sheila. Agradeço o convite de vocês nesse momento difícil que a sociedade passa e é natural que todos nós, independente do setor, tenhamos que dar nossa contribuição e é muito importante que a imprensa, que a informação possa chegar de todas as formas, a produtor, a sociedade como um todo. Então, esse espaço que hoje é o espaço que está mais sendo usado para que a gente possa conversar com a sociedade. A gente agradece a você pelo convite e dizer que estamos aqui à disposição para participar e tentar levar alguma informação aos produtores rurais e ao seu público aí. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, São Humberto. Boa noite, senhor Humberto. Muito bom tê-lo aqui na live. Também o nosso boa noite para você que acompanha aí o blog do Mário Bittencourt. Senhor Humberto, vamos iniciar nossa conversa sobre abastecimento. Quais são os meios que a FAEB está buscando para garantir que isso seja mantido durante essa pandemia que estamos passando? Bom, Sheila, essa sem dúvida nenhuma foi a nossa maior preocupação desde o início das medidas restritivas, principalmente de trânsito e, naturalmente, de que as pessoas precisavam ficar em casa para que o isolamento acontecesse e a propagação do vírus não acontecesse de uma forma expressiva e de uma forma que pudesse vir a causar problema para o público como um todo. Então, nós nos preocupamos inicialmente, primeiro, em fazer com que o produtor continuasse trabalhando. É essencial que o produtor continue produzindo alimentos para que isso possa chegar à mesa do consumidor, à mesa da sociedade, no momento onde a gente precisa estar tendo acesso a alimentos para que a gente possa ter uma boa nutrição, até para que o nosso organismo esteja forte para poder ter resistência e enfrentar esse momento difícil que toda a sociedade está passando. Então, para a gente isso era um ponto básico, o produtor precisava continuar trabalhando. E, consequentemente, a segunda preocupação maior nossa era viabilizar o trânsito. Os produtos precisavam sair da zona rural para chegar às feiras livres dos municípios, para chegar aos supermercados, para chegar aos grandes centros, para chegar aos centros de abastecimento, que nós temos grandes centros de abastecimento aqui na Bahia, que distribuem alimentos para todo o nosso estado e até para outros estados do Brasil. E eu citaria, assim, inicialmente o de Juazeiro, que é o terceiro maior, Mário, é o terceiro maior centro de distribuição de alimentos do Brasil. O centro Conheço. de Juazeiro é o terceiro maior centro de distribuição de alimentos do Brasil. Você vê a capacidade de distribuição que tem um centro desse. Então, são locais que são essenciais, como o próprio nome na medida provisória diz, que precisam estar funcionando para que os produtos possam chegar à mesa da população. Então, viabilizar o trânsito foi uma outra preocupação nossa, Sheila, no primeiro momento. Fazer com que os caminhoneiros pudessem continuar transportando os alimentos, que as estradas estivessem desimpedidas, porque em algumas situações alguns municípios, e a gente até entende, no afã de tentar proteger a sua população, andou fechando até a entrada e saída dos municípios, fechando o BA, e isso, num primeiro momento, causou uma certa insegurança, exatamente com a viabilização desse trânsito. Então, viabilizar o trânsito foi um segundo momento. Hoje, graças a Deus, está normal, os caminhoneiros estão podendo transitar por todo o nosso estado, levando
tanto levando os alimentos, como trazendo os insumos. E aí vem a nossa terceira preocupação, que é fazer com que o comércio que vende os insumos para que o produtor possa adquirir sementes, adubo e etc., pudesse estar funcionando para que a produção no campo continuasse. Que também algumas cidades, de uma maneira assim um pouco assodada no primeiro momento, acabou fechando praticamente todo o comércio, sem lembrar que esses comércios também são essenciais para a vida das pessoas, para que a gente possa continuar dando bem-estar e vida para as pessoas que estão em casa. Então, esse foi um terceiro ponto que a gente se preocupou. E um quarto ponto, e também não menos importante, a questão das compras públicas. Não é? Fazer com que tanto o governo federal, através dos seus programas de aquisição de alimentos, quanto o próprio governo do Estado, e até mais os municípios, mesmo nesse momento de dificuldade, o município, Mário e Sheila, são as células mais importantes de uma nação. O municipalismo precisa cada vez mais ser enaltecido, porque é no município que as coisas acontecem. E nesse momento de dificuldade, as prefeituras também precisam fazer um esforço para adquirir alimentos na mão dos pequenos produtores e fazer com que esse alimento chegue às famílias mais carentes, através de cesta básica ou através de distribuição coletiva de alimentos. Então, é um momento de esforço coletivo, que cada um tem na sua área que fazer a sua parte. Então, assim, basicamente, Sheila, foram 4 pontos que nós, da Federação, nos preocupamos nesse primeiro momento de defender, de tentar enfatizar na medida do possível cada um deles, para que nós pudéssemos ter a tranquilidade das pessoas poderem ficar em casa e esperar passar esse momento mais agressivo da doença. Na questão desses impactos, a gente viu que ocorreu de forma mais imediata, vamos dizer assim, no setor de laticínios e leite, né? O pessoal do Sind Leite até fez uma campanha que a gente divulgou também para estar reforçando a questão da compra, da valorização dos produtos, né, dos laticínios produzidos aqui no estado, né? E a gente viu que o pessoal do governo federal, o CIF, né, federal, né, autorizou, né, a compra, né, de produtos, né, de laticínios que tem somente a inspeção estadual. Isso aí, como é que está? Deu uma melhorada, seu Humberto? Como é que fica? Mário, você colocou num dos pontos que foi assim, críticos realmente durante esses primeiros momentos e continua ainda em algumas regiões. A questão da produção de leite. Lembrar que a produção de leite é uma atividade, primeiro, de uma importância econômica e social imensa para o estado da Bahia. Se produz leite em quase todos os municípios dos 417 que existem no estado da Bahia. Quase todos os municípios têm alguma atividade, seja um pouco maior do ponto de vista econômico, um pouco menor, mas tem produção de leite nos municípios da Bahia. E principalmente os pequenos municípios e os pequenos laticínios foi quem sofreram com mais ênfase nesse início. Ou seja, o pequeno laticínio, e muitos deles informal, Mário, muitos deles que estão ainda na informalidade, que colocavam seus produtos nas feiras livres ali regionalmente, no mercado regional, e que nesse primeiro momento teve grande dificuldade para colocar os seus produtos, porque as feiras foram, na grande maioria, interrompidas, e ele ficou sem um local de colocar. Consequentemente, ele deixou de comprar leite do produtor, e o produtor ficou sem ter onde colocar o seu produto, e a renda foi a zero. Então, isso nos preocupou muito, e nós fizemos, na Bahia, nós criamos um comitê, Mário, que não chegou a ser divulgado, porque a gente não deu ampla divulgação a isso, porque o que interessava, na verdade, era o resultado disso. Nós criamos um comitê formado pela Federação da Agricultura, o secretário de Agricultura, Lucas Costa, o secretário de Desenvolvimento Rural, Josias Gomes, e o Ministério da Agricultura, através de Paulo Emílio, superintendente na Bahia. Então, essas 4 pessoas, nós nos reunimos por videoconferência diariamente, discutindo vários problemas, e esse foi um dos problemas que mais nos afligiu nos primeiros momentos. E o Sind Leite, através principalmente dos grandes laticínios, do laticínio da vaca, do laticínio... me passou o nome do outro, lembro já aqui, foram os grandes laticínios, foi quem deu uma mão para a gente nesse momento, que eles começaram a captar leite dos pequenos laticínios que não estavam tendo como fabricar os seus produtos e colocar nas feiras livres. Então, isso deu uma enxugada um pouco no mercado e acabou minimizando, não resolveu completamente, mas minimizou um pouco os problemas. E o segundo ponto que você falou muito bem são as compras governamentais, que até eu tinha colocado um pouco na minha primeira fala. Elas são essenciais para isso. Agora, desse dinheiro que o governo federal colocou, que é um dinheiro significativo, são 500 milhões, parte desse dinheiro vem para a Bahia, e esse dinheiro precisa chegar nos pequenos laticínios e chegar na mão do pequeno produtor. Isso aí agora onde as coisas começam a dificultar, porque a burocracia existe, que as próprias leis, as amarras de ordem legal, Mário,
não permite que a coisa seja objetiva, prática, como a necessidade de quem está no campo. É aquela história, quem tem fome não dá para esperar, entendeu? Então a burocracia às vezes atrapalha que isso chegue no campo com a rapidez necessária. Essa seria justamente a minha pergunta agora sobre a questão do PAA, né? O Programa de Aquisição de Alimentos desse valor de 500 milhões que foi anunciado pelo governo liberado ontem, quer dizer, né? O governo federal, a gente ia perguntar qual o volume, mais ou menos, se o senhor tem essa informação, de quanto que deve vir para a Bahia e quantos produtores devem ser atendidos por essa verba. Só para você ter uma ideia, a Bahia tem 700 mil produtores, pouco mais de 700 mil produtores. Se a gente tira aí 20% desses aí entre grandes produtores e sitiantes, pessoas que não vivem da atividade, fica aí mais de 500 mil produtores. Desses 500 mil produtores, sua grande esmagadora maioria, chega a 90% disso, são pequenos produtores. Muitos da agricultura familiar, ou seja, que a família mesmo toca a sua atividade no campo. E são essas pessoas que precisam fazer com que esse recurso chegue rapidamente na mão dessas famílias. Seja não apenas para o leite que você falou, Mário, mas para as outras atividades que também são produtos que são comprados para a cesta básica através do PAA e que precisam chegar às famílias que estão precisando nos bairros, nas periferias da cidade, aí, com fome, com necessidade de alimento, e também o produtor que precisa dessa remuneração para tocar o seu negócio. Então, desde o primeiro momento, essa foi uma preocupação. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, ainda não tem quanto vem para cada estado. Consequentemente, a gente não sabe o número de produtores que isso deve atingir. Posso lhe adiantar que é muito menos do que a necessidade que nós temos. Eu diria a você que desses 300, 400 mil produtores, pequenos produtores de mão de obra familiar, a gente não vai conseguir atender aí 20%, que daria 80 mil produtores, 100 mil produtores. A gente não consegue atender. É uma pena, porque muitos deles, em todas as atividades, nos produtos hortifrutis, na fruticultura, na pecuária de leite, muitos deles, nesse momento difícil, não queria outra coisa senão ter aonde vender o seu produto, ter aonde comercializar o seu produto. Ou seja, até dignamente ele colocar com o seu trabalho, não é receber bolsa, não é receber nada disso, é ter aonde vender o seu produto por um preço digno, ser remunerado e ele poder continuar a sua atividade. Então, esse tipo de política, nesse momento, precisa desburocratizar. Aí eu entro um pouco nas questões bancárias também, que a gente tem que interligar uma coisa com outra. Nesse momento de dificuldade, o produtor tem dívidas vencendo no banco, precisa ser prorrogada com objetividade e com rapidez. O produtor precisa ter acesso a novos créditos, a créditos de emergência, como são chamados. Só que os créditos de emergência estão atrelados às mesmas burocracias de documentos, de registro em cartório, que os cartórios hoje estão fechados, a gente pediu para liberar os registros de cartório. Então, são coisas que, para a sociedade continuar funcionando e o setor rural continuar funcionando, que é um setor importante, volto a dizer, mesmo nesse momento de crise, a gente precisa tirar essas amarras da burocracia, seja para a compra governamental, seja para a questão dos financiamentos e das prorrogações de dívidas. Entendi. Cheirinho. Seu Humberto, a gente tem também a participação aqui do Eldon Moreira, abração do veterinário Eldon Fagundes de Jequié, e ele diz, precisando de você aqui em Jequié. Temos a presença também aqui na nossa live da Nayaras, o César Magalhães entrou também. O Bob tem uma pergunta, a gente falou aí de hortifruti, e ele diz, observei que os preços dos hortifrutis e grãos aumentaram bastante, e o motivo? Faz a pergunta para o senhor. Bom, agradeço aí a referência das pessoas que antecederam, o pessoal de Jequié, nós temos muitos amigos, né? Eu saudaria todos eles aí em nome do presidente do Sindicato de Produtores Rurais, aí, Coronel Ivo, que é um amigo, um parceiro que nós temos em Jequié. Mas respondendo objetivamente, Sheila, a sua pergunta, eu participei outro dia num canal de televisão, no Jornal da Manhã, respondendo exatamente esse tipo de pergunta. Às vezes o produtor ele é acusado de, nesse momento, aumentar preços e fazer especulação. Isso precisa ser desmistificado, porque o produtor rural ele não é formador de preço. Quem forma preço é quem pega a sua mercadoria na porteira da fazenda, transporta, é o comércio, é a indústria que às vezes agrega valor ao seu produto. O produtor, nesse momento, ele acaba sendo tão vítima quanto o consumidor final que está lá na ponta. Porque ele continua, e aí vou te dar um exemplo. O preço da banana foi uma das causas do aumento do valor da cesta básica no mês de março em Salvador. Ela foi um dos produtos responsáveis pelo aumento da cesta básica em Salvador.
Consequentemente, nós tivemos uma queda de 30% no preço recebido pelo produtor lá na sua fazenda. E, inclusive, em Bom Jesus da Lapa, tem produtores deixando de colher a banana porque o preço não tá dando competitividade para ele comprar e colocar no mercado, para ele colher e colocar no mercado. Então, respondendo a tua pergunta, alguns produtos, e aí vou citar o feijão, por exemplo, ele teve um aumento de preço porque é um momento de entre-safra. Então, naturalmente, os produtos da área agropecuária, alguns durante a entre-safra, eles já têm aumento normal. A cebola, por exemplo, que houve um aumento significativo, foi em virtude das cheias no Vale do São Francisco, lá em Sobradinho, que há mais de 10 anos não tem uma cheia tão grande quanto, e que inundou as áreas de vazantes e houve uma perda muito grande da área plantada de cebola. Aqui também na região do Sertão de Irecê, onde houve também chuvas abundantes, houve também perda da cebola. Consequentemente, aí vem a ordem da demanda, oferta e demanda do produto. Como diminuiu a oferta do produto em virtude da perda desses produtos na zona rural, que inclusive foi graves prejuízos que os produtores tiveram, diminui a oferta lá no mercado, o preço da cebola subiu. Então, Sheila, eu estou fazendo assim, alguns comparativos, citando para as pessoas que estão na live participando conosco, possam entender que o produtor ele não é o formador de preço para chegar lá na prateleira do supermercado, nem na feira livre lá. Ele é apenas um produtor que vende o seu produto na porteira da fazenda, e aí entra o atravessador, que às vezes tem muito mais de um atravessador, um pega na porteira, passa para um outro, que faz chegar em Salvador, em Feira de Santana, em Jiquié, em Itabuna, e quando chega lá o preço já está 2, 3 vezes maior, e o produtor leva a tarja de que às vezes está até especulando nesse momento. Então, o produtor está passando um momento de dificuldade. A Bahia e o Brasil é um país que tem tido no agronegócio a sustentação da sua economia. O setor tem contribuído muito para a economia do Brasil, mas o produtor rural vem passando momentos, Mário, difíceis, porque o rendimento da atividade rural como um todo, aí falo na pecuária e falo na agricultura, tem diminuído a sua margem, porque os insumos têm subido muito. E, inclusive, agora com essa questão do dólar, que subiu muito, né? E a grande parte dos nossos insumos tem produtos importados que são taxados e baseados no dólar. Isso tem aumentado, tem dificultado muito a questão da rentabilidade do produtor rural. Então, Sheila, os produtos, alguns realmente têm subido em virtude da entre-safra, em virtude de perdas na propriedade, mas posso te dizer que os produtores vêm tendo as mesmas dificuldades que eles tinham anteriormente, e até aumentando um pouco em virtude dessa questão do aumento significativo do dólar. Seu Humberto, essa questão do produtor ele tem um rendimento melhor, né? A gente está comentando sobre isso. A gente sabe que um dos fatores, né, que contribui para isso é a questão da assistência técnica adequada, né? Que há muita reclamação, vamos dizer assim, por parte dos produtores também com relação ao apoio do Estado, do governo federal, para fazer isso. E hoje quem faz mais isso, pelo menos que eu percebo, é o Senar, a FAEB, fazendo essa assistência, e outras empresas privadas também, consultoria. Recentemente eu vi que o Senai ele lançou uma assistência técnica virtual, né, para atender aí os produtores. Quero saber se ela está funcionando, como é que está, se a gente tem assim uma questão da conectividade no campo. Isso aí tá podendo ser feito? Como é que está, São Berto? Bom, essa pergunta sua dá para a gente fazer uma live de 1 hora só com ela aí, viu? Dá para a gente bater papo 1 hora aí sobre essa questão. Você falou muita coisa aí que é fundamental a gente dar pelo menos uma introdução aí no tema. Essa questão da assistência técnica ela é fundamental, Mário. A revolução no campo passa por conhecimento, inovação e tecnologia. Esses 3 pilares são fundamentais para que nós possamos ter uma revolução no campo e possa melhorar a vida do trabalhador e do produtor rural. E isso tem que ter anexado a isso a questão de uma assistência técnica de qualidade. Mas uma assistência técnica, como nunca houve no passado, e que, modéstia à parte, a gente faz no Senar. Uma assistência técnica que tenha como foco o homem, o ser humano. A propriedade, a gestão da propriedade é consequência de uma boa formação do produtor. Então, no nosso modelo de assistência técnica, a gente investe muito no homem. A gente até diz sempre lá nas nossas reuniões que o produtor tem que ser o protagonista da história dele. Ele é quem tem que ser capaz de mudar a sua vida, tem que ser capaz de mudar o seu negócio. Se a gente não muda o produtor, a gente não pode mudar o negócio dele, não pode mudar a fazenda dele, não pode mudar a roça dele.
Então, o nosso modelo de assistência técnica preza muito por isso, por investimento na capacitação, na qualificação do produtor, na gestão da propriedade, uma gestão moderna, com esses predicados que eu te falei aí, de inovação, de tecnologia, não é? E, acima de tudo, que o produtor possa ter condições de colocar o seu produto de uma forma organizada no mercado, de uma forma competitiva, para ele ter uma remuneração e, consequentemente, conseguir viver e viver bem da sua atividade. Esse é o nosso pré-requisito, por isso que eu disse que dava para a gente conversar bastante, mas resumidamente seria isso. Aí vou para a tua pergunta, onde você falou nesse momento difícil, a gente vê que a assistência técnica governamental no Brasil está completamente falida. Exemplo da Bahia, que a última que nós tivemos era a IBDA e acabaram e não se colocou nada no lugar. Se inventou uma Bahia até que não funciona, a gente tem que dizer isso muito claramente para o produtor. A Bahia até é um engodo, não é modelo de assistência técnica que muda a vida de ninguém, é uma assistência técnica para contar pessoas. Eu digo mais que é um censo agropecuário, não é assistência técnica, e aí falo como técnico que sou. Então, na Bahia nós não temos assistência técnica, por isso a iniciativa privada, muito bem, muitas empresas têm entrado nisso, e nós do Senai da Federação temos procurado fazer de uma forma que nos cabe, que é criar modelos que possam ser disseminados, que possam ser multiplicados, para que produtores possam ir copiando de outros produtores e que isso possa ir mudando a vida das pessoas, que a gente tem certeza que a transformação da vida no campo do pequeno produtor passa por um bom modelo eficiente de assistência técnica. E nesse momento de crise que a gente está vivendo, nós não podíamos fazer assistência técnica presencial em virtude das restrições que foram impostas naturalmente e de uma forma correta pelos municípios para proteger a sua população. Só que isso é tão necessário que a gente teve que se reinventar, é o nome que a gente colocou lá dentro. E chegou a hora da gente ir para o mundo digital e estamos aprendendo a fazendo um modelo de assistência técnica virtual, onde a gente consegue conversar com o produtor, seja pelo WhatsApp, seja por uma vídeo, como nós estamos fazendo aqui, uma ligação de vídeo, e nós escrevemos um modelo, estamos começando a praticar isso há um mês, aproximadamente um mês. Fomos o primeiro estado no Brasil, Mário, dos 27 estados, a Bahia é o primeiro estado que lança esse modelo de assistência técnica, que o Senar Central já está fazendo as adequações para colocar isso em outros estados brasileiros, e a gente vem dando certo. Nós, como eu disse, nós estamos aprendendo a fazer e fazendo. O que a gente não pode é, num momento de dificuldade, a gente se afastar do produtor. Fisicamente, a gente consegue continuar afastado, mas a tecnologia nos permite que a gente continue conversando, passando informação, passando algumas orientações de ordem gerencial e de ordem técnica para o produtor continuar produzindo e trabalhando. É isso que a gente está fazendo e tem dado um resultado animador, e nós até já estamos dizendo lá no Senai, na Federação, que a assistência técnica virtual veio para ficar também. Não vamos deixar de ter assistência técnica presencial, que ela é fundamental, a questão do olho no olho, de você conversar com o produtor, ir na fazenda, botar o pé na lama, como a gente diz, para conhecer o negócio do produtor. Mas a assistência técnica virtual, em algumas situações, ela vai agilizar o atendimento, ela vai objetivar o repasse de informação, até de conhecimento e de tecnologia para o produtor, e é isso que o Senado da Bahia está saindo à frente, e a gente está bastante animado com isso. Maravilha, que bom que está funcionando, que a minha preocupação é a questão da conectividade, né? Que a gente vê algumas regiões ter problema com conexão no campo. O pessoal fala muito que às vezes quer implantar, por exemplo, máquinas mais sofisticadas, até drone, né? Até para questão de GPS, até mais complicado para estar colocando para funcionar no campo. E daí foi a pergunta nesse sentido. Ô Mário, eu pulei realmente esse ponto, que é um ponto importante. É o nosso grande entrave, o nosso grande adversário no momento chama-se isso, conectividade. Nós sabemos, a Bahia tem algumas regiões, aí vou citar, por exemplo, a região oeste, que tem, às vezes, dificuldades muito grandes da gente conseguir acesso, às vezes, de uma ligação, uma simples ligação de celular, em alguns municípios da região oeste, em algumas propriedades, você não consegue fazer. Imagine você ter conectividade para você poder fazer uma live, como nós estamos fazendo aqui, uma ligação de vídeo com o produtor, ou o produtor poder estar lá mostrando um problema, uma doença na sua atividade rural. Então, a conectividade é um problema muito sério.
a gente espera que o Brasil resolva esse problema de infraestrutura, que dentro dos problemas de infraestrutura, que passa por estrada, passa por energia elétrica, pasme, Mário, nós estamos no século XXI e a gente ainda falta, tem lugares na região oeste, para citar novamente lá, que às vezes deixa de chegar uma fábrica, por exemplo, para fazer uma unidade de tecelagem de algodão, porque não tem energia elétrica suficiente para movimentar uma fábrica. Então, você vê a dificuldade que a gente ainda está tendo nesse estado, que nós estamos falando aqui numa assistência técnica virtual, mas às vezes estamos falando de gente ainda sem energia elétrica no campo, uma coisa tão básica, sem água, sem acesso à estrada, às vezes sem acesso à educação, à saúde pública. Então, são alguns pontos que precisam ser resolvidos para a gente acabar essa diferença que o nordestino ainda tem, essa tarja que a gente tem de atraso que o sulista coloca no nordestino, mas é que a gente ficou realmente muitos anos à mercê de políticas públicas que sempre deixava a gente na dependência dos governos, dos poderes, e não dava a gente as condições da gente poder expandir e mostrar a capacidade que o nordestino tem de trabalhar, de produzir, de gerar riqueza. Então, nós temos no nosso estado, especialmente, um estado maravilhoso, com um potencial de produção e produtividade fantástico. Não tenho dúvida que ninguém segura a Bahia. Nós vamos ser cada dia mais um estado referência na produção de alimentos no Brasil e no mundo, mas a gente precisa resolver esses problemas, dentre eles o problema da conectividade. Com certeza. Senhor Humberto, também aqui acompanhando a nossa live, o César Magalhães. Sim, senhor, Bonfim, de Seu Borges, Fazenda Lagoa Grande também, acabando de entrar aqui. Tem a pergunta do Tom Coelho. Diante do atual cenário econômico, quais as perspectivas da assistência técnica e gerencial no Agro-Nordeste? Bom, de novo agradecer aí a referência das pessoas, César, enfim, pessoas amigas aí que estão participando conosco da live. E em relação à pergunta do Tom, o programa Agro-Nordeste, Mário e Sheila, foi um programa que criou uma expectativa muito grande em todos nós do setor agropecuário. Primeiro que ia atender um número significativo de produtores, né? A previsão era se atender, nesses próximos anos, 200 mil produtores. Era um número grande de produtores. A Bahia ia começar, só de uma primeira vez, a gente ia começar com 15 mil pequenos produtores. Era um número significativo de produtores para a gente atender, para a gente dar assistência técnica, e isso ia nos ajudar a mudar um pouco esse cenário no campo. Houve esse problema todo da pandemia, está havendo o problema ainda da questão da doença, do coronavírus. Houve essa questão econômica, que vai dar um baque muito grande nessa questão econômica e financeira do Brasil, e a gente não tem uma certeza da continuidade do programa na dimensão que a gente espera que esteja. Mas eu quero tranquilizar a maioria, tanto você, Tom, como a maioria dos produtores que nos ouvem, que o que a Bahia, o que a Federação da Agricultura e que o Senado da Bahia se comprometeu, nós vamos fazer. Ou com o dinheiro público, se vindo do governo federal, ou com o dinheiro nosso, que a gente tem em caixa, uma reserva exatamente para cumprir os nossos compromissos e as nossas palavras, que a gente acabou se expondo em muitos lugares da Bahia aí, colocando o programa Agro-Nordeste. Então, eu quero tranquilizar vocês, nós iniciamos já, nesse primeiro momento, para ser exato, 107 turmas de 30 produtores, que dá aí 3.000, 3.7, 21, 3.210 produtores. Esses 3.210 produtores podem ficar tranquilos que nós vamos começar assim que passar e que a gente tiver condição de fazer presencialmente as nossas visitas, nós vamos começar o atendimento, se Deus quiser e nos permitir, porque a gente se preparou exatamente para isso. Mesmo com os problemas que estão tendo, mas a gente vai conseguir cumprir a nossa palavra e o nosso compromisso que nós fizemos com esses 3.000 e poucos produtores. A expansão maior do programa, aí vai ficar na dependência exatamente da participação governamental, se vai vir no tamanho que a gente espera, aí sim, para a gente atender todos que a gente imaginou e que foi proposto pelo governo. Mas é um programa que cria uma expectativa muito grande, Mário e Sheila, porque eles tratam exatamente do pouco que a gente já falou aqui, de dar assistência técnica, de organizar os produtores, porque a organização social também, Mário, é fundamental para dar independência aos pequenos produtores. O associativismo, o cooperativismo, o sindicalismo precisa ser reforçado. Eu acho que isso é tão importante, precisa ser tratado na escola. A escola pública dos pequenos municípios precisa tratar esses assuntos como um tema transversal. Isso faz parte da vida da população. Isso precisa ser tratado como educação pública no Brasil, para que a gente possa ter um povo organizado, e aí sim, isso se reflete até nas políticas públicas de governo, isso se reflete até na forma da população se manifestar, da população colocar os seus direitos, aliás,
reivindicar os seus direitos perante os poderes constituídos. Então, isso é um assunto também muito importante que a gente precisa tratar, e nesse programa Agronordeste tinha uma agenda muito forte nisso, da gente organizar esses pequenos produtores em pequenas cooperativas ou em associações, para que eles juntos pudessem ficar mais fortes para poder vender coletivamente seus produtos, comprar coletivamente seus produtos e ter acesso a um técnico que pudesse também, de uma forma coletiva, lhes prestar assistência técnica. Então, em relação ao Agronordeste, a nossa primeira meta está mantida, nós vamos cumprir o nosso compromisso e esperamos que o governo tenha recursos financeiros para poder também aportar o recurso que o governo se comprometeu para a gente atender um número bem maior de produtores aqui na Bahia. Senhor Humberto, tem mais pergunta aqui. O Luiz Oliveira. Como fica o escoamento da produção deste semestre na Bahia? Ela pode ser afetada? Eu não sei a que produto especificamente o Luiz se referiu aí, mas quero dizer o seguinte, que a maioria dos produtos estão tendo um escoamento normal. Aí vai aquele primeiro momento da nossa live, onde eu falei da questão do trânsito, né? Da fluidez do trânsito que está acontecendo nas estradas. Os produtos estão transcorrendo normalmente para as centrais de distribuição, como eu citei o exemplo de Juazeiro, mas nós temos em Jaguaquara, nós temos em Feira de Santana, em outros lugares, centros importantes também, lá em Barreiras, que distribuem alimentos para várias regiões. Então, o trânsito, o escoamento da produção está acontecendo. O que é que nós estamos tendo? Uma diminuição de consumo de alguns produtos. Aí vou citar um exemplo lá do Vale do São Francisco, da manga. A manga é um produto que gera muito recurso e muitas divisas para o Brasil e para aquela região, porque ela é exportada praticamente toda para a Europa, principalmente para a Europa e para os Estados Unidos. Só que com a diminuição do número de voos, a exportação da nossa manga ela acontece via aérea. Então, com a diminuição do número de voos, consequentemente diminuiu a capacidade de colocação desse produto nos mercados internacionais. Aí o que é que aconteceu? Reprimiu um pouco a distribuição da nossa manga, consequentemente o preço no mercado aqui caiu, ficou sem ter onde colocar esse produto e dificultou um pouco os produtores de manga e produtores de uva lá do Vale do São Francisco. Mas são casos, Luiz, específicos de um ou outro. Aí citaria também o leite. O leite teve problema de escoamento, que a gente falou aí na pergunta que Mário me fez, em relação aos pequenos produtores que tiveram e que ainda estão em alguns lugares, com dificuldade de colocar o seu leite, porque os pequenos laticínios, a maioria deles, como disse, informais, não estão tendo onde colocar os seus produtos, porque caiu muito o consumo de derivados do leite, no caso, queijo, iogurte, etc., até porque muitos desses produtos eram vendidos na merenda escolar. Com as aulas suspensas, as prefeituras deixaram de comprar. Uma coisa que eu combati muito, quero registrar aqui, fui muito contra as prefeituras terem suspendido a compra da merenda escolar, por 2 pontos básicos. Mário. Primeiro, porque os alunos continuam sendo alunos da escola pública, eles continuam matriculados na escola pública. A diferença é que eles deixam de estar hoje na sala de aula, estão nas suas casas. Primeiro ponto. Segundo ponto, que a maioria das prefeituras já tinham licitação feita com os laticínios para comprar os produtos e suspenderam a licitação baseada na suspensão das aulas. Na minha opinião, mais um equívoco. Isso deveria ter que continuar comprando, primeiro, para ajudar os pequenos produtores, ajudar as pequenas indústrias e ajudar as famílias carentes que estão lá nos bairros precisando, os alunos da escola pública, né? Com recurso que, diga de passagem, é recurso carimbado da educação, que já vem para isso, para ser utilizado na merenda escolar. Então, são algumas questões que às vezes eu polemizo um pouco, mas eu acho que argumentando por que essa polêmica e a necessidade de defesa de quem precisa mais nesse momento. A pessoa carente que está lá no bairro, o aluno carente que está na sua casa, às vezes sem ter uma alimentação digna, o pequeno produtor que está precisando colocar o seu produto e a pequena indústria que está precisando gerar emprego e renda nos pequenos municípios. Pode falar. Tem mais pergunta aqui da Ana. Vamos lá. Para o doutor, se o mês da vacinação da aftosa será mesmo em maio, isso não influenciará a mobilidade e aumentar o risco da transmissão da Covid? Muito boa pergunta da Ana, agradeço a pergunta da Ana. E, inclusive, a Federação da Agricultura, Mário e Sheila, encaminhou um documento à ADAB, ao Ministério, solicitando a possibilidade de postergação da vacina de maio para o mês de novembro, quando acontece a segunda etapa da campanha. Nós fizemos isso formalmente, através do ofício, mas participamos depois de uma reunião com o Ministério da Agricultura, com a ADAB, onde eles tecnicamente nos convenceram que era impossível isso ser feito no momento, em virtude de questões, primeiro, de segurança sanitária. A Bahia está a um passo de se tornar livre de febre aftosa sem vacinação em 2021.
Primeiro ponto. Segundo, que a Bahia faz parte de um bloco onde tem vários estados brasileiros. Então, não pode ser uma decisão isolada da Bahia. Tem que ser uma decisão de todos os estados que fazem parte desse bloco, inclusive Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, etc. Então, esse era o segundo ponto. E o terceiro ponto é que adiar a nossa vacina podia ser um tiro no pé. Com isso, a gente perdeu os mercados internacionais que hoje o Brasil está colocando carne, está colocando, inclusive, leite, produtos derivados, graças a gente ter um status hoje de país livre de febre aftosa com vacinação ainda. Então, eu fui convencido tecnicamente por os técnicos, tanto da ADAB quanto do Ministério da Agricultura, que era inviável se fazer adiar a campanha e respondendo a Ana. E aí tivemos que agora, pelo contrário, agora vamos ter que dar um apoio maior na divulgação. A gente reclamou muito em relação a colocar vacina, distribuição de vacina rapidamente para que os revendedores pudessem adquirir essas vacinas, para chegar nos pequenos municípios, nos municípios mais longínquos, e se, caso não tenha condição de se cumprir a vacinação de 1º a 30 de maio, que a gente tenha a possibilidade de uma prorrogação da vacina no mês de junho, para a gente não penalizar os produtores que, às vezes, não conseguirem ter acesso à compra das vacinas. Mas a gente tentou isso e, como disse, tecnicamente fomos convencidos que não era possível. São muitas perguntas que chegam aqui na nossa live, bastante. né? Agradecer a participação das pessoas que estão na live. O Edson Fábio também, né, com a gente. Ele diz: muitos setores da economia estão começando a retomar as atividades. Quando poderíamos ter uma previsão de data para início dos trabalhos do Agro Nordeste? O senhor Humberto falou também sobre o Agro Nordeste há pouco, né, senhor Humberto? Uhum. A retomada nossa, Sheila, e eu não vi o nome da pessoa que fez a pergunta aí, mas Edson? Edson Fábio. Edson Fábio. A gente não tem, Edson, como dar uma data rápida e objetiva, porque nós dependemos exatamente dos decretos municipais. Então, pode ser que amanhã a gente comece numa determinada região, num determinado município, onde o prefeito flexibilize, através do decreto, a presença do técnico poder ir às propriedades fazer essas visitas. Nós esperamos que isso aconteça o quanto antes. Primeiro, porque se acontecer, porque a gente sabe que a doença está, de certa forma, controlada dentro do estado, nos municípios. Segundo, porque os produtores estão precisando que a gente comece rapidamente esse projeto, e também os técnicos que já foram selecionados possam rapidamente ter também acesso ao emprego. Isso acaba sendo uma geração de emprego no campo para os técnicos poderem dar assistência aos produtores. Mas a gente eu não posso te afirmar hoje aqui nessa live o dia que a gente retoma o programa Agro Nordeste em virtude desses motivos dos decretos, quais eu me referi. O Pedro Chaves, Humberto, existe previsão, data de quando retornam as atividades do Senar? Vai prorrogar o teletrabalho previsto para acabar agora dia 30? Pedro, a resposta vai mais ou menos na linha do que eu falei para Edson. A gente não tem a capacidade hoje de dimensionar até quando esses decretos municipais vão ter o impedimento de nós podermos colocar os nossos técnicos em campo para atender os produtores. Consequentemente, os trabalhos do Senar presencial dependem disso. Enquanto o trabalho da assistência técnica virtual, como eu disse, esse vai continuar. Que está até o dia 30, porque foi uma data que nós vemos como... Eu até falei no início aí, do aprender, fazendo, da assistência técnica virtual. Mas pode ter certeza que ela vai ser prorrogada por tempo indeterminado, porque nós vamos continuar com ela para ir aperfeiçoando esse novo modelo, porque a gente acha que, mesmo voltando presencialmente, ele pode ser um modelo que se case muito bem com as nossas atividades presenciais. Espero que a gente volte logo, Pedro, o quanto antes, porque está todo mundo precisando. O produtor, vocês técnicos e nós do sistema de prestar esse serviço que é relevante para o produtor rural. Tem uma pergunta aqui também de Samarone, agradecer a participação. Ele vai mais ou menos nessa linha que o senhor falou. Ele está querendo saber sobre o reinício dos cursos de capacitação. Né? Eu acho que é uma questão que depende também dessa questão dos decretos municipais, né? Exato, Samarone. Eu vi aí, inclusive, uma pergunta também aí do pessoal do Sindicato de Cairu, que passou aí, perguntando exatamente isso. Quando voltam os cursos nossos, que a gente chama os cursos de FPE, Formação Profissional Rural? A resposta é exatamente a mesma que eu dei para o Pedro aí, que eu dei para Edson, que depende dos decretos municipais. Assim que as prefeituras forem flexibilizando a possibilidade de ter aglomeração, porque o curso ele coloca dentro de uma sala de aula em torno de 15 a 18 pessoas. Porque são 15 participantes, mais o técnico, mais o mobilizador, o presidente do sindicato, então acaba sendo 18, 20 pessoas dentro de uma sala. Então, é aglomeração de pessoas, e para isso a gente precisa que os decretos municipais flexibilizem e nos ajudem
para a gente poder voltar o quanto antes dos nossos cursos. Tem uma questão interessante aqui de Ana Carla. Ela tá falando que na região do Centro-Norte existe uma dificuldade para adquirir uma assistência técnica, pois em algumas cidades, como Saúde, dentre outras, que o sindicato não tem parceria com o Senar. Aí eu vou ampliar um pouco a pergunta dela, saber quantos sindicatos são hoje no estado da Bahia, né, que faz essa parceria com o Senar e com a FAEB, né, para estar realizando esses cursos. Boa pergunta, Mário. Eu agradeço também a pergunta aí da Ana, que é de saúde aqui, próximo. Eu sou de Miguel Falmão, na Bahia, aqui estou muito próximo dela aqui, de saúde, do município de saúde. E a sua pergunta aí, eu acabo respondendo também a Ana. Nós temos hoje na Bahia em torno de 100 sindicatos, Mário. Acaba em processo de legalização ficando sempre em torno de 80 e poucos sindicatos, 85, 88 sindicatos regulares, ou seja, que estão com a documentação todo em dia, porque é necessário que ele esteja plenamente regular para a gente poder fazer repasse de recursos e ele realizar esses cursos. E esses 80, 100 sindicatos que tem aqui na Bahia, a gente consegue cobrir em torno de 350, um pouco mais dos municípios da Bahia. Então, ou seja, dos 417 municípios da Bahia, a gente consegue atingir, através desses sindicatos que a gente chama de extensão de base, porque às vezes um sindicato no município, dá exemplo de Jiquié, que teve a pergunta há pouco, ele acaba atendendo umas 3 ou 4 cidades ali ao redor. Então, esses sindicatos a gente consegue chegar com as nossas ações em mais de 350 municípios da Bahia. E em relação à pergunta da Ana, objetivamente, de saúde, saúde tem um sindicato de produtores rurais que durante muitos anos ele está irregular, ou seja, está sem uma diretoria ativa, sem eleger uma nova diretoria para poder tocar o sindicato de produtores rurais de saúde. Consequentemente, se ele não está com a diretoria ativa, não tem legalidade para que a gente possa formalizar um convênio com ele e, naturalmente, fazer os cursos, treinamento, assistência técnica, etc. Mas nós estamos abertos, se ela precisar, inclusive, de ajuda, nós estamos, já estamos agora atendendo o telefone 071 3415 7100 e tem também o Fala Produtor, que eu vou pedir licença a você, Mário, para estar aqui, porque foi um canal, Mário, que nós criamos exatamente para facilitar esse tipo de resposta que a Ana tem aí. Dúvidas de algum município, seja sobre a legalização do sindicato, seja até sobre alguma questão nesse momento de dificuldade que está aí. Então, também utilizando das facilidades e da objetividade do meio digital, nós criamos o Fala Produtor, que é um canal aberto direto com o produtor, onde nós temos um médico veterinário e um agrônomo atendendo os produtores, até para dar alguma informação, tirar dúvida ou anotar questões como essa para que a gente possa posteriormente responder. Então, o número, quem quiser anotar aí, vou falar, é o 0800 915 7117. 0800 915 7117, o nosso número do Fala Produtor. E tem também um número de Zap, quem quiser anotar, o número do Zap é o 071 99972 9942. Através desses dois canais, o Fala Produtor, a gente pode tirar uma série de dúvidas, inclusive como essa aí que a Ana acabou de fazer. Para quem não conseguiu anotar ou está sem caneta, esse número tem uma postagem no Instagram do próprio do sistema FAEB. Né? Dá para ver e pegar o número aí e entrar em contato. Só vai falar voltar um pouco do assunto da questão da conectividade e falar sobre a agricultura de precisão. A agricultura de precisão, a gente sabe, na região oeste tem muito maquinário avançado, né? E, assim, em outras regiões, como no próprio Vale do São Francisco, tem algum pessoal que já está trabalhando muito com drone também. Aqui também teve em Vitória da Conquista, né, onde a gente mora, teve recentemente o evento Agro, né? O Aegro, quer dizer. Né? E aí teve também em Luiz Eduardo. Como é que a FAEB está vendo esse avanço da agricultura de precisão na Bahia e, sobretudo, do ponto de vista do produtor, né? Tem aqueles produtores que são um pouco mais resistentes, outros são mais para frente, querem fazer um investimento. Como é que está essa movimentação? Para responder essa pergunta, Mário, eu vou ter que dividir a Bahia em duas Bahias. Né? Nós temos uma Bahia que está assim, extremamente avançada nisso. Você acabou de citar aí a região oeste, onde nós temos propriedades que são gerenciadas completamente por meio digital. Eu estava outro dia em Brasília com um produtor rural da região oeste, onde o cara, no celular,
ele conseguia ver todos os tratores que estavam trabalhando na fazenda dele, e ao final do dia ele sabia quanto cada um produziu, quanto cada um gastou de óleo, qual a área plantada de cada um, quantas vezes, quantas horas o tratorista parou, se furar um pneu, acende uma luzinha no celular dele dizendo que tem um trator parado, que é um problema, um pneu furado, um problema mecânico, para você ver o nível de tecnologia que nós chegamos a ter lá. Isso para não falar que nós temos colheitadeira, que o cara faz uma programação dela no computador e ela sai colhendo soja sozinha dentro de uma roça, sem nenhuma participação humana para estar guiando ela. Então, nós temos dois mundos. Esse é um mundo real que existe aqui na Bahia, na região oeste, que existe no Vale do São Francisco, onde nós temos sistemas de irrigação completamente de fértil irrigação, onde a planta ela recebe ali, naquela gotinha de água, exatamente a quantidade de adubo que ela precisa para produzir ali, uma coisa tecnicamente perfeita do ponto de vista da nutrição da planta ali, sem nenhum desperdício de água, sem nenhum desperdício de recurso. Então, nós temos muito isso na Bahia, temos aqui na região também da Chapada Diamantina, aí, grandes produtores, grandes Agropolo, fazendas, exatamente no agropolo, que tem um nível de produção fantástico, empresas que têm um nível de tecnologia lá em cima. Em contrapartida, na outra Bahia, nós temos 70% de uma região semiárida, ainda com muita pobreza, com muita dificuldade, que falta uma coisa básica, como a gente falou há pouco, assistência técnica. O produtor ainda precisa de conhecimento, ainda precisa de qualificação. Então, é difícil a gente conseguir nivelar essas duas Bahias. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. E isso passa por conhecimento, passa pela inovação, passa pela tecnologia, como eu falei há pouco, repetindo essas três palavras que a gente tem usado muito no nosso sistema. Então, nós, Mário, que somos federação, que representa e que defende o produtor, e o Senar, que faz parte do nosso sistema, que hoje é uma escola, mas, ao mesmo tempo, tem também a missão de fazer assistência técnica e extensão rural. A gente tem investido muito na questão de levar o produtor rural à inovação tecnológica. Não podemos fazer uma revolução no campo para o pequeno produtor se a gente não utilizar aquelas três palavras que eu disse, da qualificação, da tecnologia e da inovação, mas se a gente não der o direito a esse produtor de poder usar coisas básicas, às vezes um celular é uma tecnologia que pode revolucionar a sua propriedade rural. Hoje nós temos alguns modelos de gestão que o cara pode chegar lá, tirar foto de uma planta na propriedade dele, entrar em contato por o Fala Produtor, passar para um técnico nosso que está com uma doença na palma, por exemplo, e ali a gente já passa aquela foto que ele mandou para um especialista que vê uma solução de um produto para ele utilizar, a gente repassa ele. Isso em questão de minutos. A gente pode resolver um problema no campo. Então, isso é tecnologia, isso é inovação e isso é uma coisa barata. Porque o que a gente não pode... Tem vários aplicativos também que auxiliam nisso também. Não lhe ouvi, Mário. Aplicativos também que auxiliam, né, na identificação de doenças no campo, né? Aplicativo, Mário, o que a gente não pode criar um tabu é que tecnologia e inovação é coisa de rico, de grande produtor. Então, eu com o celular, mostrando que isso é e precisa ser cada vez mais uma coisa acessível para todos os produtores. E a gente da federação, aí você falou do EAgro, que foi um evento que nós criamos exatamente para falar de tecnologia, de inovação e para quebrar esse tabu para o pequeno produtor, de que a tecnologia precisa chegar a ele e que ele é capaz de, na sua propriedade, ter e colocar essa tecnologia à sua disposição. E nós do sistema temos feito um esforço muito grande através desses hackathons, né, que é esse encontro de jovens para criar soluções tecnológicas para problemas comuns da atividade agropecuária. A gente investiu muito nisso, já fizemos um em Juazeiro, fizemos aí em Vitória da Conquista, fizemos em Luiz Eduardo Magalhães e vamos continuar fazendo, fizemos aqui em Salvador, porque a gente entende que é exatamente levando para perto, lá para o campo, esse tipo de discussão, esse tipo de questão que a gente vai aproximar o produtor desse conhecimento e dessa inovação que é tão necessária para mudar a sua vida. Nós temos cada vez essa questão da assistência técnica virtual. É mais uma demonstração de que a gente acredita que nós precisamos, fisicamente longe, mas ao mesmo tempo muito próximo dele, de levar a informação, de levar o conhecimento. Nós estamos até internamente com os desafios de reinventar a nossa instituição, de modernizar ela, de fazer com que ela fique toda digital, sem a gente precisar estar mais assinando papel, transitando papel dentro da instituição. Isso é uma questão até de sustentabilidade, que a gente também tem que dar essa contribuição ao meio ambiente. Então, a gente vem pensando muito, Mário. Em 2020, a gente começou exatamente com esse desafio no nosso colo, na nossa frente.
Infelizmente, fomos um pouco atrapalhados por as questões de ordem de saúde que apareceu aí, mas isso é apenas um desafio que a gente precisa ultrapassar para continuar tentando levar o produtor do campo, no campo, essas inovações, essas tecnologias que são as coisas que são capazes de mudar a sua vida. Com certeza. Inclusive o Senar Nacional, ele abriu aí um leque de cursos gratuitos, né, pela internet. Eu, inclusive, estou fazendo um deles também. Para fazer com que nesse momento que o produtor ele está tendo mais oportunidade de ficar em casa, vamos dizer assim, né, ou ter que tem mais facilidade de ter acesso a esses serviços, né, e no impedimento de outros. E aí tem um leque de cursos que estão abertos aí pelo Senar, no site nacional do Senar. Uma Exatamente. pergunta. Foi não. São muitos internautas aqui. Abraço para todos vocês que acompanham. O cordeirinho, exatamente, inovar é uma palavra permanente e necessária. O Maurício Carvalho também curtindo aqui a live. Pedro Chaves, né, sempre. É preciso reforçar a equipe de TI do Senar Bahia. Também a Prociência aqui na live, acompanhando também o Adriano Freire com a gente. Bacana. Então, senhor Humberto, outro assunto que a gente falar, né, a respeito da MP 932, né, que está válida aí desde a medida provisória, né, desde o dia 1º de abril desse mês, né. A gente, só para falar um pouco, ela é uma medida provisória do governo federal, né, que ela prevê aí uma redução no repasse para o Sistema S, né, a nível nacional mais ou menos 50% que deve ter aí uma redução. A gente quer saber no Senar, como é que está, assim, já está sofrendo algum impacto por conta dessa medida? Mário, muito boa pergunta. Eu queria só pedir licença a você, que eu vi aqui durante a live muitos presidentes de sindicatos passando aí, agradecer a participação de todos eles aí que são parceiros. Sindicatos, como eu disse há pouco, sindicatos de produtores rurais são fundamentais para que a gente possa atingir, como disse, mais de 350 municípios na Bahia. Sem eles, a gente não conseguiria realizar nada do que nós estamos falando aqui se não tivesse essa capilaridade dos sindicatos para nos ajudar nisso aí. Mas, respondendo a tua pergunta, Mário, esse foi mais um desafio, foi mais um grande tombo que a gente tomou nesse início de 2020. Só para você ter uma ideia, o que tem na medida é que vai diminuir durante 3 meses 50%, mas isso vai representar para a gente, durante o ano, em mais de 60% da nossa arrecadação. Pelo seguinte, porque esses 3 meses são exatamente os 3 meses das nossas maiores arrecadações. Então, nós vamos ter um corte de 50% em cima exatamente dos nossos maiores meses de arrecadação. Isso vai ter um impacto muito, muito forte no nosso pátio, no nosso planejamento anual de trabalho, que a gente já está adequando, cortando algumas pequenas gorduras que podem ser cortadas, mas nós estamos com alguns princípios. O primeiro dele é proteger os funcionários, manter os nossos funcionários para que a gente não abra mão de uma mão de obra que a gente treinou, qualificou e que está hoje prestando serviço para a gente, nos ajudando a tocar a federação e o Senar. Esse é um primeiro ponto. Segundo, não diminuir o tamanho das nossas atividades de assistência técnica e extensão rural, que é o que a gente sabe que tem mudado a vida das pessoas, transformado as vidas das pessoas. Falei há pouco em relação aos recursos do Programa Agro Nordeste. E nos adequando em outras despesas que podem ser cortadas, diminuídas, que podem ser minimizadas para a gente conseguir cumprir tudo o que a gente tinha se comprometido para esse ano de 2020. Mas é um momento difícil. Eu tenho ainda o receio de que essa medida se postergue para o restante do ano, que aí sim a gente fica numa situação muito mais difícil, né? Espero que ela se realmente, apesar do peso, mas que ela se restrinja a esses três meses, né? Mas nós estamos, como disse, preparados, porque a gente fez uma economia durante o ano passado. Eu tenho, Mário, a fama de pão duro lá na instituição, porque exatamente eu brigo por todo centavo, né? Até porque meu discurso lá é que o dinheiro não é meu. Eu estou ali para tomar conta do Senar, o dinheiro não é meu. Eu tenho a obrigação de ser austero ao excesso para fazer com que o dinheiro possa sobrar para a gente não perder a oportunidade de, às vezes, realizar serviços que são importantes para o produtor rural. Então, a gente está preparado para enfrentar essa crise que está posta aí. Eu espero que não apareçam outras, porque aí a gente não sabe como pode ficar as coisas, mas
eu quero tranquilizar todo mundo, aos produtores, aos técnicos que estão aí participando conosco, aos funcionários, de que nós vamos passar por esse momento difícil, isso vai passar e a gente vai continuar prestando esse serviço que a gente entende que é fundamental para melhorar a vida das pessoas no campo. De quanto que é mais ou menos o orçamento da FAEB e do Senar anual? E essa MP deve impactar em quantos por cento desse orçamento? Juntando os dois aí, Mário, deve dar aí em torno de 50 e poucos milhões, né? Isso aí deve dar uma queda aí, nós fizemos a princípio aí uma queda aí que deve passar aí de 20 milhões. Então, é um valor significativo, né? É um valor significativo. Então, nós vamos realmente ter que ser mais austeros ainda esse ano para que a gente poder ultrapassar esse momento difícil que a gente está vivendo. Então, é mais ou menos nessa linha aí a conta e espero que isso não se postergue, como disse, além desses 3 meses, maio, abril, maio, junho, que isso vá até o final do ano, porque aí realmente dificulta muito mais. Entendi. Tem mais perguntas? Como é que tá? São muitos acenos aqui. Para o doutor Humberto, a Rosana, obrigado. O Anderson, Marcos, Mabel também aqui acompanhando a nossa live, a Fernanda, a Larinha, Luana, Agroeso também, a Lisiane, okay. O Moema aqui também com a gente, o Luiz Oliveira. Então, essa Moema aí é minha esposa, ela tinha que estar no meio, senão não podia perder essa audiência. Isso é importante, ter o prestígio da esposa, né? A admiração do casal é sempre bom existir. Então, às vezes, para a gente tá caminhando para o final, daqui a pouco aparece um aviso, né, de que são 30 segundos o final. Quando tiver, a gente vai avisar para o senhor, caso o senhor esteja no meio de uma fala. Enquanto não aparece, fazer outra pergunta. No caso do VBP, teve recentemente, né, a divulgação do Ministério da Agricultura, do VBP da Bahia, né, que teve o valor bruto da pecuária, né, da agropecuária do estado, né, um crescimento de 32%, de 5,6%, né, no valor de 32 bilhões, pouco mais de 32 bilhões, né, ano passado de 30 bilhões. Aí já contabiliza com os dados de março, né, no contexto da Covid-19. A gente conversou de alguns problemas do agro, né, que pode ter ainda com relação à Covid. Para o senhor, esse número que foi divulgado pelo Ministério da Agricultura, ele realmente vai se concretizar? Como é que o senhor avalia? Veja bem, Mário, eu conversava com alguns amigos ontem dizendo que nós estamos tendo um ano espetacular. Se a gente tirasse esse problema do corte da medida provisória, e se a gente tirasse a questão de saúde pública que aconteceu com o coronavírus, nós íamos ter na Bahia um ano histórico, porque nós tivemos chuva em praticamente todo o estado. Nós estamos tendo na região oeste uma colheita de grãos recorde. Não é? Nós só vamos perder na colheita de soja em relação ao ano passado, que foi um ano absurdamente produtivo, mas nós estamos tendo um ano espetacular na soja. Vamos ter um ano de colheita de algodão também muito bom. Outras culturas importantes, como o próprio cacau, está tendo uma boa produtividade. Nós tivemos produtividade espetacular na banana, mas teve esse problema da queda do preço da banana. Café lá no extremo sul, tivemos chuvas normais, vamos ter produção de café também, do café com nilon lá, produtividades altíssimas. Então, nós vamos ter na Bahia, apesar de todos esses problemas, um ano na atividade agropecuária exitoso e que a gente acredita que nós vamos ainda crescer a questão da rentabilidade da atividade agropecuária no estado, apesar de todos esses problemas. Que também, em relação às commodities, tem uma questão que nos ajuda, que é o preço do dólar. Então, os produtos que são colocados a nível de exportação vão ter uma remuneração maior em virtude do aumento do preço do dólar, que acaba compensando um pouco o aumento dos insumos e melhora um pouco na remuneração do produtor que coloca commodities lá fora, né? Para um grupo restrito disso aí, mas tem um grupo que acaba se beneficiando um pouco com isso. Então, eu acredito, respondendo a sua pergunta objetivamente, que apesar de todos os problemas, vamos ter um ano muito exitoso. Mas eu queria, Mário, não podia perder essa oportunidade. Minha auxiliar está me dizendo aqui que faltam 2 minutos. Eu queria tocar aqui 4 ou 5 assuntos que a gente pode marcar aqui até um outro dia. Porque nós estamos fazendo algumas coisas na Federação e no Senar que são muito bacanas do ponto de vista da sociedade.
E aí eu vou te citar algumas aqui. Por exemplo, nós estamos fazendo um programa chamado Feira Segura, que é exatamente como fazer uma feira nos municípios de forma organizada, segura, moderna, para que as pessoas continuem, não apenas agora no momento da coronavírus, mas depois continuem com essa atividade das feiras livres, que é uma questão cultural, é uma questão histórica de todos os municípios. Apareceu o aviso aqui, 20 segundos. Passa rápido. Bom, então, Mário, aí eu tenho só que agradecer a você e dizer que a gente pode marcar outra oportunidade para a gente falar do FAEV Serviço, para a gente falar de alguns projetos que a gente tem na federação, que são muito bacanas para a sociedade e para os produtores. Te agradeço.